Elas são magníficas, impressionantes e misteriosas. Monumentos que determinam que, no passado, já havia o conceito de inovação e uso de tecnologia usados para fazer esses monumentos durarem a eternidade. Eu estou me referindo às pirâmides do Egito, mais especificamente às de Quéops, Quefren e Miquerinos. E é devido não só ao conjunto da obra, mas principalmente aos detalhes encontrados que os arqueólogos e historiadores ficam mais intrigados. Alguns não acreditam que os homens do passado tivessem conhecimentos avançados de engenharia e muito menos ferramentas adequadas para realizar tais obras magníficas. Daí surge a questão: as pirâmides são obras de extraterrestres? A planície de Gizé, no Egito, abriga a grande pirâmide de Quéops, que é, sem dúvida, a estrutura mais enigmática da Terra e a maior entre as 3 erguidas na mesma planície. Ela é a única sobrevivente das 7 maravilhas do mundo antigo e tem inspirado especulações intermináveis sobre como foi construída e qual era o seu propósito. Desde os primeiros estudos, os pesquisadores ficaram impressionados com o conhecimento matemático aplicado à Grande Pirâmide, incluindo suas medidas precisas e até mesmo a sua orientação geográfica. A Grande Pirâmide de Gizé está alinhada com uma precisão de pouco mais de 2 milésimos de graus em relação ao norte, tornando-a mais precisa do que qualquer outra estrutura na Terra. Segundo os egiptólogos que a vêm estudando há muitos anos, ela serviu como túmulo do faraó Quéops, que governou durante a 4ª dinastia do Antigo Império, construída por volta de 2570 a.C., ao longo de cerca de 27 anos. A pirâmide é a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo e é a única que permaneceu em grande parte intacta. Inicialmente, com 146,6 metros, a Grande Pirâmide foi a estrutura mais alta do mundo feita pelo homem por mais de 3.800 anos. Com o tempo, a maior parte do revestimento de calcário branco e liso foi removida, o que reduziu a altura da pirâmide para os atuais 138,5 metros. O que é visto hoje é a estrutura central subjacente. Sua base possui 230,3 metros quadrados. Calcula-se que a Grande Pirâmide foi construída a partir de cerca de 2,3 milhões de grandes blocos de pedra e estima-se que ela tenha um peso total de 6 milhões de toneladas. A maioria das pedras não é uniforme em tamanho ou forma e foi ligada por argamassa. O calcário encontrado na planície de Gizé foi usado para sua construção, enquanto blocos de granito pesando até 80 toneladas teriam sido importados para a estrutura da Câmara do Rei, diretamente da região de Assuão, ao sul do Egito e distante cerca de 950 quilômetros da cidade do Cairo e, consequentemente, das pirâmides, quase 1.000 quilômetros, guarde esse dado. Dentro da Grande Pirâmide existem 3 câmaras conhecidas. A mais baixa foi escavada na rocha sobre a qual a pirâmide foi construída, mas permaneceu inacabada. As chamadas Câmara da Rainha e Câmara do Rei, que contém um sarcófago de granito, estão acima do solo, dentro da estrutura da pirâmide. Revestida inteiramente com granito, a Câmara do Rei possui um sarcófago retangular. O local não foi finalizado completamente e acredita-se que o sarcófago tenha sido colocado na câmara antes do teto selar o ambiente. Eminenu, o vizir de Quéops, é uma espécie de primeiro-ministro do rei, é considerado por alguns o arquiteto da Grande Pirâmide. Muitas hipóteses científicas e alternativas variadas tentam explicar as técnicas exatas de construção, mas, como é o caso de outras estruturas semelhantes, não há um consenso definitivo. O complexo funerário ao redor da pirâmide consistia em 2 templos mortuários conectados por uma passagem, um perto da pirâmide e outro perto do rio Nilo. Tumbas para membros da família mais próximos e a corte de Quéops, incluindo 3 pirâmides menores para as esposas de Quéops, uma pirâmide satélite, ainda menor, e 5 barcaças solares enterradas. Qual seria o real propósito da Grande Pirâmide, hein? Segundo o Departamento de Arqueologia do Egito, a Grande Pirâmide de Gizé foi o túmulo do faraó Quéops,
onde ainda se encontra o seu sarcófago de granito. Assim como outros túmulos das elites egípcias, ela tinha 4 propósitos principais. 1. Abrigar o corpo do falecido e mantê-lo seguro. 2. Demonstrar o status do falecido e de sua família. 3. Manter o lugar do falecido na sociedade. E 4. Era um lugar para oferendas serem levadas. No Antigo Egito, fazer parte da alta sociedade e ter status social era considerado absolutamente positivo. A enorme desigualdade social era simbolizada por pirâmides gigantescas versus mastabas menores. A mastaba é a forma de uma estrutura retangular de telhado plano com lados inclinados para dentro, construída com tijolos de barro ou calcário. Os tamanhos dos túmulos eram regulamentados oficialmente, com suas dimensões permitidas escritas em decretos reais. No Antigo Egito, apenas reis e rainhas podiam ter um túmulo piramidal. O layout arquitetônico e o equipamento funerário também eram sancionados, e, como o acesso a materiais a trabalhadores, ficavam a critério do rei. O complexo da pirâmide Quéops incluía 2 templos que eram ricamente decorados e inscritos. O templo da pirâmide era dedicado ao festival Sed, celebrando o 30º jubileu de Quéops. Pinturas de cenas sobreviventes retratam Quéops, oficiais e sacerdotes e outros personagens realizando rituais. O Templo do Vale permanece em grande parte inexplorado, mas blocos reutilizados por Amenemhat I, que foi o primeiro rei da 12ª dinastia, retratam, por exemplo, cenas náuticas e personificações das características de Quéops. Por exemplo, a inscrição Quéops é lindo. O funeral foi realizado pelo filho de Quéops, Diedefré, também conhecido como Hathóis, e é evidenciado pela presença de seus cartuchos nos blocos que selavam os poços dos barcos próximos à pirâmide. Quéops, ou Khufu, foi segundo faraó da 4ª dinastia, que governou de aproximadamente 2589 a.C. a 2566 também a.C., ou seja, governou por 23 anos. Ele sucedeu seu pai, o faraó Snefru. E, embora muitos aspectos do seu reinado permaneçam mal documentados, é sabido que ele foi uma das figuras mais importantes do Antigo Egito. Sua pirâmide não deixa margens de dúvida para isso, né? Afinal, grandes monumentos só eram erguidos para pessoas de grande relevância, ainda mais um faraó. Após a morte de Quéops, em 2566 a.C., o trono foi passado para o seu filho Diedefré. Ele próprio também teve a sua pirâmide, porém, o que restou foram apenas ruínas, localizadas em Abu Hawash, a 8 quilômetros de Gizé. Inacabadas ou deterioradas pelo tempo, vento e areia, o fato é que as pirâmides ainda causam furor na alma, especialmente quando o assunto é a respeito de quem construiu e por que as construiu. Porque o túmulo de uma única pessoa, no caso um faraó, precisaria ter uma estrutura tão grande e complexa. Para alguns estudiosos, isso é uma forma de pensar muito simplória. Ou receio de outros cientistas para expressarem realmente os seus pensamentos e acabarem sendo criticados, né? Então, é possível que os antigos egípcios tenham tido alguma ajuda divina? Ou, como pensam alguns teóricos, uma ajudinha do outro mundo? Se não, vejamos, vamos pensar juntos. A Grande Pirâmide está alinhada a menos de 2 milésimos de grau do norte, um alinhamento mais preciso do que qualquer outra estrutura na Terra. Segundo o físico e professor da Universidade da Califórnia, Dr. Michael Denning, até determinado momento no tempo, é bem provável que Gizé estivesse no alinhamento correto com o norte. Exato. Porém, como o eixo do planeta Terra tem mudado lentamente, pode ser que o alinhamento original tenha mudado, mesmo que num grau tão ínfimo quanto este. Isso nos leva a crer que os matemáticos do Egito Antigo já tinham conhecimento de simplesmente determinar área e volume, como também a respeito dos pontos cardeais, orientação por estrelas, logística e durabilidade de materiais. Isso fica bem claro a partir do momento em que estamos falando de uma construção que data de cerca de 4.500 anos. Bom, só para efeito de comparação, vamos pensar.
É muito comum você entrar num edifício com 50 anos e sentir receio ao notar vários defeitos em sua estrutura, uma rachadura aqui, outra ali. Mesmo não sendo engenheiro, você sabe que esse edifício em particular tem vida curta. Em menos de 100 anos, talvez bem menos do que isso, ele tenha que ser demolido para dar lugar a outra construção. Agora imagine você deixar esse edifício abandonado por 2 milênios. O que sobraria dele? Para aumentar o mistério, a pirâmide de Gizé não só está de acordo com os pontos cardeais, como também parece ter sido construída intencionalmente naquele local. Isto é, a sua posição geográfica foi previamente escolhida. De acordo com o historiador Scott Creighton, se traçarmos um grande círculo a partir da Grande Pirâmide, através dos seus pontos cardeais, nós vamos descobrir que esses círculos passarão por mais massa terrestre do que qualquer outra localização na Terra. Isso é uma grande indicação de que a Grande Pirâmide está essencialmente localizada no centro da massa terrestre do mundo. Mas por qual motivo? Qual o nível de conhecimento que os antigos egípcios tinham do planeta? Uma vez que, naquela época, as navegações ainda não exploravam os mares mais abertos. Aliás, é muito pouco provável que os antigos egípcios, assim como outras civilizações, não tivessem ideia do globo em que eles viviam. Ou será que tinham? Bem, além do mais, a vaidade de Quéops fez com que fosse construída não somente uma pirâmide monumental e chamativa, mas também um complexo de construções para diversas finalidades, e todas elas seriam úteis após a morte do faraó. Assim, em meio ao complexo, havia, por exemplo, um templo mortuário de Quéops que ficava em frente à pirâmide. Templo do Vale, sobre o qual ainda não se descobriu sua verdadeira função. Mastabas que foram feitas para príncipes ou princesas da casta de Quéops. 3 pequenas pirâmides satélites pertencentes às rainhas Reteferes, Menitités I e possivelmente Renutesen. Elas foram erguidas no canto sudeste da pirâmide de Quéops. Bem atrás das pirâmides das rainhas foi encontrada a pirâmide de culto de Quéops em 2005. No lado sul da Grande Pirâmide estão algumas mastabas adicionais e os poços onde estavam as barcas funerárias de Quéops. Uma delas, inclusive, pôde ser restaurada e está exposta no Museu da Barca Solar de Gizé, próximo à Grande Pirâmide. A barca foi encontrada em bom estado de conservação pelos primeiros arqueólogos das pirâmides. É praticamente certo que o navio tenha sido construído para Quéops e, como outros navios enterrados do Egito Antigo, aparentemente fazia parte dos vários objetos colocados na sepultura para uso no além e não continha nenhum corpo, ao contrário dos enterros de navios do norte da Europa. Não há nada nos registros históricos que afirme que os egípcios, naqueles 2, 3 milênios antes de Cristo, não tivessem conhecimento avançado sobre o mundo que os cercava. Mesmo porque conseguiram construir algo que pudesse ter uma conexão com o planeta inteiro. Para eles, naquela época, talvez tivesse uma conexão mística ou lógica, uma vez que, teoricamente, a pirâmide seria um dos elementos principais que daria vida após a morte ao faraó. Então, é isso? As pirâmides nada mais são do que enormes tumbas usadas para ressuscitar o faraó em seu outro mundo? Bom, alguns historiadores afirmam exatamente isso, enquanto outros seguem uma outra linha de pensamento, o que há muito mais por trás dessas construções do que simplesmente servir como túmulo transcendental. Pesquisadores dizem que o nível de sofisticação tecnológica na construção das pirâmides foi muito superior ao que encontramos hoje em dia, no mundo dos computadores, inclusive. Para se ter uma ideia, até o sistema de medidas usado pelos egípcios era completamente diferente dos padrões de hoje. Em vez dos metros ou polegadas, por exemplo, eles usavam o cúbito. Segundo o historiador David Wilcock, coincide com a distância do Polo Sul ao Polo Norte da Terra, dividido por 25 milhões. A definição padrão seria a distância entre o cotovelo à ponta do dedo médio, ou 7 vezes um palmo. Coincidência ou não, alguns pesquisadores observaram que
O comprimento da Grande Pirâmide em seu nível médio de soquete, que são os cantos da construção, é de 365,24 cúbitos, o que bate exatamente com os dias do ano mais um quarto. Coincidência mesmo? Ou tudo isso foi meticulosamente calculado pelos matemáticos egípcios? E mais, qual foi a fonte de conhecimento daqueles matemáticos? Uma incrível coincidência também é encontrada na latitude da pirâmide, que é 29,97656 em relação à velocidade da luz no vácuo, que é medida em 299.792.458 metros por segundo. A semelhança nos números intriga certos estudiosos das pirâmides, especialmente a de Quéops. Será que tais números são somente uma mera coincidência mesmo? O Planalto de Gizé não abriga somente essas 3 pirâmides. Espalhadas também por outros locais próximos, encontram-se outras centenas de pirâmides, algumas ainda em pé, enquanto outras viraram escombros ao longo do tempo ou foram destruídas pelas mãos humanas. Todas elas são menores que Quéops, Quéfren e Miquerinos, como é o caso da famosa pirâmide do faraó Djoser, que foi construída em 2650 a.C., portanto, mais antiga que a Grande Pirâmide. O seu formato é de degraus e mede 62 metros de altura, formada por uma base de 109 por 121 metros. Ela também é considerada um feito importante da engenharia antiga. A pirâmide escalonada, como também é conhecida, foi arquitetada pelo lendário Imhotep, que foi chanceler, uma espécie de chefe de governo, do faraó Djoser e sumo sacerdote do deus Ra em Heliópolis. Não se sabe muito a respeito da história de Imhotep, mas a sua importância lhe rendeu o título de deidade egípcia nos tempos modernos. Estima-se que ele tenha sido o autor de Sebait, que são coleções de textos de sabedoria, isto é, ensinamentos éticos escritos formalmente para orientar moralmente os cidadãos da época. Esses textos seriam comparáveis aos atuais minutos de sabedoria, né? Aqueles livrinhos de bolso repletos de pensamentos inspiradores. Antes da construção da pirâmide de Djoser, os túmulos eram do tipo mastaba. Esses edifícios marcaram os locais de sepultamento de muitos egípcios eminentes durante o período dinástico inicial e o Império Antigo do Egito. O uso não real de mastabas continuou por mais de 1000 anos. A ideia de Imhotep foi de construir a pirâmide como se fossem mastabas sobrepostas, reduzindo a sua área quadrada a cada patamar. O resultado foi uma pirâmide em degraus, ou escalonada, como os arqueólogos se referem a ela. De acordo com os arqueólogos, o processo de construção passou por várias fases e tentativas. A pirâmide é feita de calcário e está localizada no coração do complexo de pirâmide de Saqqara, uma reconhecida necrópole situada no deserto que leva o mesmo nome. Sobre o faraó Djoser, pouco se sabe. A construção da Grande Pirâmide de Quéops, assim como a de Quéfren, a segunda maior, e a de Miquerinos, desafiam a lógica. As primeiras medições em Quéops foram feitas em 1880 e 1882 por um dos primeiros egiptólogos da história, Sir Flinders Petrie. Já de imediato, ele notou que havia uma precisão enorme no encaixe daqueles enormes blocos. E a primeira pergunta que lhe veio à mente foi: como eles conseguiram cortar esses blocos com tanta precisão? Movê-los até aqui e encaixá-los a 450 pés de altura. Daria aí uns 140 metros. Pensa. Começava então a era do enigma das pirâmides. E é interessante imaginar a grande surpresa que os egiptólogos pioneiros tiveram ao adentrar naquela pirâmide e, por meio das suas tochas, dar de cara com milhares de linhas, símbolos e pictogramas, alguns entalhados, coloridos, outros cuidadosamente pintados através dos corredores e câmeras estreitas do lugar. Quanto mais eles iam para o interior da pirâmide, mais surpresos eles ficavam.
Aqueles homens entraram para tentar resolver um mistério e acabaram por encontrar ainda mais mistérios para resolver. No entanto, o que seria mais interessante encontrar, que seriam os corpos mumificados, não foram encontrados. Isso porque alguém já havia adentrado aquele local e aparentemente roubado os corpos e também os seus pertences. É bom lembrar que os reis e membros da realeza egípcia eram sepultados com todos os seus pertences, inclusive ouro e outras joias. Assim como a pirâmide de Quéops, a de Khafre também é bastante imponente. Ela é identificada pelo reboco de calcário que permaneceu no seu topo, que é uma das pistas que originalmente as grandes pirâmides tinham suas paredes lisas e reluzentemente brancas. Pelo menos as que puderam ser concluídas, pois muitas foram encontradas inacabadas, como a do faraó Djoser. No entanto, ela é praticamente 2 metros menor em altura e 15 metros quadrados menor do que a grande pirâmide de Quéops. Aliás, Khafre foi herdeiro do segundo trono de Quéops e governou durante a 4ª dinastia, sucedendo seu irmão. Apesar de ser irmão de Djedefre, não se sabe por que sua pirâmide é muito superior à dele. Uma das teorias é de que a pirâmide de Djedefre possa não ter sido concluída a tempo, ou que, durante a sua construção, ela tenha sido destruída numa batalha. Outra teoria também, que se pode ter sido, é o mérito próprio de Khafre. Assim como na Grande Pirâmide, um afloramento rochoso foi utilizado para formar o núcleo da construção da pirâmide de Khafre. Devido à inclinação do Planalto de Gizé, o canto noroeste foi escavado até 10 metros abaixo do solo, enquanto o canto sudeste foi erguido. A pirâmide foi construída com camadas horizontais de pedras. Na base, as pedras são muito grandes, mas conforme a estrutura se eleva, as pedras diminuem de tamanho, chegando a apenas 50 centímetros de espessura no topo. As camadas inferiores são ásperas e irregulares, mas uma faixa estreita de alvenaria regular pode ser observada no meio da pirâmide. No canto noroeste, o leito rochoso foi moldado em degraus. O revestimento de pedras cobre o terço superior da pirâmide, embora o piramídeo, ou seja, a pedra angular superior da pirâmide e parte do ápice, estejam ausentes. A camada inferior das pedras de revestimento foi feita de granito rosa, enquanto o restante da pirâmide foi revestido em pedra calcária. Um exame minucioso revelou que as bordas das pedras não são completamente retas, apresentando um leve desnível de alguns milímetros. Uma teoria sugere que isso se deve à atividade sísmica. Outra hipótese propõe que os blocos foram cortados dessa forma antes de serem colocados, devido ao espaço de trabalho reduzido à medida que a pirâmide se elevava. 2 entradas conduzem à câmara funerária, uma localizada 11,54 metros acima da face da pirâmide e outra na base da estrutura. Essas passagens não se alinham com o centro da pirâmide, estando deslocadas 12 metros para o leste. A passagem inferior desce diretamente do rochedo, primeiro horizontalmente e depois ascendendo para se conectar à passagem horizontal que leva à câmara funerária. Há uma câmara subsidiária de tamanho comparável à câmara do rei na pirâmide de Quéops, que se abre a oeste da passagem inferior. O propósito dessa câmara é incerto, podendo ter sido usada para armazenamento ou como uma câmara de serdab ou de água fria. A passagem superior é revestida de granito e desce para se encontrar com a passagem horizontal, que leva à tumba. A câmara funerária foi esculpida diretamente no leito rochoso, com um teto composto por vigas de pedra calcária. De forma retangular, a câmara mede 14,15 metros por 5 metros e está orientada no sentido leste-oeste. O sarcófago de Khafre foi esculpido a partir de um bloco sólido de granito e está parcialmente embutido no chão, onde Giovanni Belzoni, outro egiptólogo pioneiro, encontrou ossos de um animal, possivelmente um touro. Outro poço no chão provavelmente abrigava uma arca canópica,
que guardava os órgãos vitais do faraó, cuja tampa pode ter sido uma das lajes do piso. Tanto Khephren como Quéops fazem parte de um complexo que envolve templos e, no caso de Khephren, provavelmente a esfinge, que, segundo alguns estudiosos, fazia parte do complexo do faraó da quarta dinastia. Infelizmente, o complexo de Quéops não ficou tão preservado quanto o de Khephren, que ainda guarda várias partes bem preservadas, como o Templo do Vale. Ao leste da pirâmide está o Templo Mortuário. Embora esteja agora em grande parte em ruínas, boa parte dele ainda resta. É maior que os templos anteriores e é o primeiro a incluir todos os 5 elementos padrão de templos mortuários posteriores. Um hall de entrada, várias colunas, 5 nichos para estátuas do faraó, 5 câmaras de armazenamento e um santuário interior. Havia mais de 50 estátuas de tamanho real de Khephren, mas elas foram removidas e recicladas, possivelmente por Ramsés II da 19ª dinastia egípcia. O templo foi construído de blocos megalíticos, sendo que o maior é estimado em 400 toneladas. Uma calçada de 494,6 metros leva ao Templo do Vale, que é bastante similar ao Templo Mortuário e foi construído com blocos megalíticos revestidos em granito vermelho. Os pilares quadrados do corredor em forma de T eram feitos de granito sólido e o piso era pavimentado em alabastro. A estrutura externa foi erguida com enormes blocos, alguns pesando mais de 100 toneladas. Embora o templo não possuísse decoração interna, ele era rico em simbolismo. 2 portas abriam para um vestíbulo e um grande salão com pilares, onde havia soquetes no chão que sustentavam 23 estátuas de Khephren. Essas colunas foram saqueadas ao longo do tempo. O interior de granito do Templo do Vale está relativamente bem preservado, enquanto o exterior de calcário sofreu mais com a ação do tempo. O chamado Templo da Esfinge não é dedicado a nenhum rei específico, mas as semelhanças estruturais com o Templo Mortuário de Khephren sugerem ter sido ele o construtor. Esse templo abre para uma sala com 24 colunas, cada uma originalmente contendo uma estátua, e inclui 2 santuários num design simétrico. Embora não haja certeza, é possível que este templo tivesse um simbolismo relacionado a todo o complexo da pirâmide. Pesquisas atuais sugerem que aproximadamente 15 mil indivíduos se dedicaram dia e noite à construção das pirâmides. Por outro lado, alguns egiptólogos estimam que mais de 40 mil pessoas podem ter sido necessárias para uma força de trabalho total. Ademais, os estudos indicam que os trabalhadores não utilizaram polias, rodas ou ferramentas de ferro, optando por métodos de análise do caminho crítico para realizar a obra. Bom, essa análise do caminho crítico é um método de gerenciamento de projetos que identifica as etapas essenciais e a sequência mais eficiente para completar um projeto, ajudando a otimizar o tempo e os recursos disponíveis. Na construção das pirâmides, isso significaria um planejamento minucioso das tarefas e a coordenação cuidadosa do trabalho para garantir que cada fase do projeto fosse concluída no momento certo e com a utilização mais eficaz dos trabalhadores e dos materiais, um senhor gerenciamento. Devido não só à engenharia empregada na construção das maiores pirâmides do Egito, que já era bastante avançada para sua época, mas também às dimensões dos blocos de granito e ao próprio gigantismo das construções, sempre foi muito difícil imaginar somente a presença humana nas obras faraônicas, com certeza. Não é à toa, então, que alguns teóricos, como os teóricos dos antigos astronautas, por exemplo, relutam em dizer e comprovar suas teses de que as pirâmides tiveram uma ajuda extraterrestre em suas épocas. A falta de ferramentas adequadas é outra tecla que esses teóricos pressionam com frequência, uma vez que, quando nos aproximamos dos monumentos, vários deles no Egito, é mesmo impossível imaginar pessoas trabalhando sem um suporte apropriado, com aquela precisão.
Por mais que a arqueologia tente convencer que aquilo foram obras puramente humanas, repletas de técnicas, talvez seja mais confortável e interessante pensar em naves espaciais e seres dotados de poderes psíquicos, dando uma ajudinha a quem ainda não tinha. Guindastes, serras elétricas diamantadas, martelos e outros artifícios criados pela tecnologia moderna que vieram facilitar tremendamente a vida do homem. Além do mais, para os arqueólogos tradicionais, não é muito ético pensar que, só por fazerem parte de um passado distante, aqueles homens e mulheres não tinham inteligência suficiente para construírem o que construíram. Muito obrigado pela sua companhia tão especial. Até o próximo vídeo.